Muitos buscam a prosperidade financeira e a abundância como se fossem conceitos puramente abstratos, matemáticos ou místicos. Mas a neurociência nos mostra que a abundância é, antes de tudo, um estado de coordenação biológica. Quando você opera no medo da escassez, seu sistema nervoso entra em modo de sobrevivência. O cortisol inunda suas sinapses, seu campo de visão se estreita e você desenvolve uma visão de túnel. Você se torna incapaz de ler os sinais do ambiente, de criar soluções originais ou de se arriscar com sabedoria. Viver na desarmonia é trancar-se na tirania de uma mente lógica fragmentada, desconectada da inteligência das suas vísceras. A verdadeira riqueza exige a ativação do que a ciência conceitua como a nossa totalidade mental. O grande problema da nossa era é que fomos condicionados ao ultraprocessado. E eu não estou falando apenas do que você coloca no prato. Existe uma desnutrição que é cultural, estética e informacional. Consumimos conteúdos de 3 segundos, narrativas mastigadas pelo algoritmo. Estímulos rápidos que prometem soluções fáceis para a prosperidade, mas que na verdade atuam como açúcar industrializado no nosso cérebro. Esse bombardeio constante hiperativa o nosso córtex pré-frontal lógico em busca de respostas imediatas, enquanto silencia completamente a conexão com o nosso sistema nervoso entérico. O cérebro gasta uma energia absurda tentando prever o futuro através de dados artificiais, gerando o estresse crônico que corrói a nossa arquitetura neural. Nós nos tornamos biologicamente incapazes de manifestar abundância porque a nossa estrutura interna está desnutrida, operando na escassez do ruído digital. Antes de continuarmos a nossa jornada de hoje, eu preciso que você faça um pequeno pacto de presença comigo. Eu quero que você separe agora uma música. Deixe-a preparada na ponta da agulha, no seu celular ou em outra aba, mas não escolha com a lógica. Escolha uma música que você ama, uma música que toque profundamente seu coração neste exato momento da sua vida, mesmo que ela pareça não fazer sentido prático agora. Por que isso é essencial? Porque a nossa visualização hoje será ativa. A música funcionará como o eco do que está sendo negligenciado dentro de você. Através dela, nós faremos uma conexão interoceptiva profunda. A interocepção é a capacidade sutil de perceber o que está acontecendo no interior do corpo, no sentimento e na intuição. Às vezes, o seu cérebro lógico não sabe o que você está passando, mas o seu corpo sabe, e ele escolhe a música que traduz a sua fragilidade ou a sua força oculta. Ela será a sua chave de acesso logo mais. Agora, fique de pé. Sinta o peso da gravidade ancorando seu corpo.
Deixe os ombros relaxarem, encontrando seu lugar. O corpo sabe exatamente como encontrar o próprio alinhamento. O que você está experimentando neste milésimo de segundo é o início da harmonia. É o momento em que a mente reconhece que habita um corpo físico. Para fins didáticos, a ciência costuma categorizar a nossa capacidade cognitiva em 6 caminhos neurais distintos. 6 formas de inteligência que moldam como processamos o mundo e como manifestamos nossos desejos. Mas não se engane, o cérebro não funciona em caixas isoladas ou linhas retas arborescentes. Ele é como um rizoma, um labirinto interconectado de circuitos eletroquímicos, um emaranhado complexo onde todas as instâncias se tocam simultaneamente. Se você tenta forçar sua mente a operar apenas por um caminho, você quebra a harmonia do fluxo. Para que a abundância se materialize, esses 6 modos de pensamento precisam operar em um fluxo contínuo e sem ruídos. O pensamento lógico é a nossa capacidade de planejar, estruturar, analisar riscos e manter uma disciplina milimétrica. Biologicamente, é a atividade pura do córtex pré-frontal esquerdo. Ele funciona exatamente como o balé clássico. Sob a aparente leveza, fluidez e facilidade dos movimentos, esconde-se uma força férrea, uma precisão matemática e um controle técnico rigoroso que organiza o caos. Sem lógica, a manifestação não tem pernas para caminhar no mundo material. O pensamento emocional é a força do nosso magnetismo, o drama, o desejo profundo e a resiliência psicológica diante dos tombos da vida. Ele se move como o tango, exige presença absoluta com o momento presente, intensidade dramática e a capacidade quase mística de reagir dinamicamente e sem hesitação ao movimento do outro e do ambiente. É o sistema límbico traduzido em ação criativa. A intuição é a voz do instinto. É a inteligência do nosso sistema nervoso entérico, as milhões de sinapses que revestem as paredes das nossas entranhas. Ela se manifesta como o flamenco, uma força telúrica visceral que bate os pés no chão com orgulho e sabe o caminho exato, antes mesmo que a palavra ou a explicação racional seja formulada no córtex. É a sabedoria que ignora o filtro da linguagem. A fisicalidade é a consciência crua do corpo, a regulação do seu equilíbrio químico, o respeito à nutrição biológica e o descanso restaurador. É a dança contemporânea, o corpo que reconhece seu próprio peso, que não luta contra a gravidade, mas a usa a seu favor, consciente de cada músculo e da sua simbiose perfeita com o espaço ao redor. É aqui que ativamos a nossa interocepção, a capacidade de ler de dentro para fora os avisos de exaustão ou de potência do próprio organismo. A motivação é o foco obsessivo,
a força motriz, o entusiasmo indomável e a persistência orientada a metas de longo prazo, quimicamente alimentada por circuitos de dopamina saudável. É o sapateado, o ritmo constante, percussivo, a repetição rápida e disciplinada que abre caminhos e quebra barreiras através da pura insistência do passo. É a energia que converte pensamento em patrimônio. A criatividade é o pensamento fora da caixa. É a capacidade de enxergar conexões onde todos veem apenas pontos isolados. O salto consciente no desconhecido. É o jazz ou a dança de rua. A audácia técnica de pegar a regra geneticamente herdada ou socialmente imposta, torcê-la de ponta cabeça e improvisar uma solução brilhante, lucrativa e original a partir do erro e do inesperado. A manifestação da prosperidade financeira falha quando esses caminhos entram em guerra interna. De nada adianta a sua lógica traçar um plano de negócios perfeito se o seu corpo emocional está paralisado pelo medo ancestral da rejeição. De nada adianta a sua criatividade ter ideias brilhantes se a sua motivação não tem a consistência dopaminérgica para bater os pés no chão e executar no dia a dia. A desarmonia fragmenta a sua energia, cria uma sobrecarga metabólica no seu cérebro e empobrece a sua estrutura neural. Quando esses canais estão desalinhados, seu cérebro consome glicose e oxigênio apenas para gerenciar o conflito interno. Você entra em fadiga de decisão. O ruído impede que você acesse a quietude necessária para ouvir seus lampejos de intuição. A harmonia, portanto, é o maestro. É o estado de atenção plena e presença que sintoniza esse rizoma caótico. Quando você alinha a mente, o corpo e o espírito, mapeados aqui na lógica, na emoção e no instinto visceral, você para de gastar energia biológica combatendo a si. Você se torna um canal limpo e altamente eficiente. E é nessa frequência de calmaria integrada que os insights de alta performance acontecem. É aqui que você acessa os dons e o poder daquilo que chamamos de a fonte, o cérebro. Sabendo disso, a nossa mente lógica imediatamente pergunta: como exercitar essa harmonia na prática? Como regenerar esses circuitos neurais que foram profundamente corroídos e desgastados pelo bombardeio da nutrição alimentar e cultural ultraprocessada e apressada do nosso dia a dia? A força da vida, a manifestação da abundância e a verdadeira transcendência não habitam na imobilidade, na rigidez ou no controle absoluto do ego. Elas habitam no movimento criativo, no fluxo dionisíaco que aceita o caos interno e o transforma em arte viva. Chegou o momento da nossa visualização ativa. Se você puder, fique de pé agora. Sinta o peso dos seus braços caindo ao lado do corpo. Relaxe completamente o maxilar.
Desconecte-se das amarras, das cobranças e das expectativas do mundo lá fora. Você vai entrar no seu próprio pensamento, na sua própria biologia sagrada. Lembra daquela música que você deixou separada no início do nosso vídeo? Aquela que é o eco exato do seu momento atual? Você vai dar o play nela agora. As instruções para a sua experiência são muito simples. Eu quero que você se permita mover. Deixe o seu corpo reagir fisicamente ao som, sem julgamento. Se a música pedir um movimento lento e fluido, flua como na dança contemporânea. Se ela pedir força, peso e impacto, bata os pés no chão com a firmeza e o orgulho do flamenco ou do sapateado, ou bata as palmas no corpo em um movimento percussivo. Se vier uma onda súbita de sentimento ou melancolia, deixe a paixão dramática do tango guiar seus ombros e o seu peito. E se você não souber o que fazer, pense fora da caixa como o jazz. Mova um braço de um jeito estranho, balance a cabeça, quebre voluntariamente o padrão. Ao brincar abertamente com o sentimento de uma dança boba e desajeitada, você desarma o controle rígido do seu córtex lógico. Desliga o ego sensor e deixa o seu instinto assumir o comando de toda a estrutura. A partir de agora, este vídeo entrará em silêncio por exatamente 3 minutos. Se a sua música for mais longa do que isso e você quiser continuar a sua jornada pelo tempo que desejar, simplesmente pause este vídeo agora, dance a sua música por inteiro e volte aqui quando terminar para o nosso encerramento. Prepare-se para escutar o eco do seu corpo.
Dê boas-vindas ao seu senso de atenção plena. Agora que o movimento cessou, um questionamento sincero. O que a sua música despertou em você? Qual emoção exata subiu à superfície? Olhe para dentro de si agora. Você consegue mapear qual dos 6 canais cerebrais estava mais conectado durante o movimento? Mais do que isso, você conseguiu perceber qual caminho estava completamente esquecido, negligenciado pela rigidez da rotina e que finalmente foi reconectado pelo eco desta música? Perceba como o seu mapa mental se transformou depois de apenas alguns minutos de liberdade física. É no resgate dessa inteligência corporal e integrada que reside a verdadeira potência de agir e a abertura definitiva para a abundância que a vida tem a oferecer. Quando a mente e o corpo dançam na mesma frequência, a escassez biológica se dissolve e dá lugar ao magnetismo da fonte. A harmonia é um treino diário. Permita-se dançar a dança boba que harmoniza suas funções cerebrais, dando corpo ao eco dos canais cerebrais negligenciados. Dance sempre que precisar e manifeste como um artista